Vamos ao tema de hoje: por que estamos tão cansados? Eu quero começar lendo o texto de Êxodo, no capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Eu leio pela tradução de Almeida, Revista Atualizada. O texto diz assim: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, Yahvé, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, e nem o teu animal. Nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Já no início da mensagem eu quero avisar que essa mensagem está fora da discussão sobre se tem que guardar o sábado ou tem que guardar o domingo. Esses são assuntos já muito discutidos na história da igreja e eu não entro por esse caminho. O sábado, ou o sabá, não se refere especificamente ao nosso sábado que aconteceu ontem. Hoje é domingo, aconteceu ontem. Não. Mas a um dia de descanso. No meu caso, o meu sabá é na segunda-feira, porque é o meu dia de descanso. Eu trabalho de terça a domingo. Segunda-feira é meu descanso. Cada pessoa deveria ter este dia, no qual separa para um tempo de descanso. Acontece o seguinte: algum tempo atrás, se alguém falasse assim, eu estou cansado, talvez você perguntaria, por quê? Você trabalhou muito? Porque sempre pensamos em cansaço como algo físico. Hoje, na verdade, uma pessoa pode estar sentada no sofá, sem fazer força física alguma, e ela está exausta. O corpo está parado, mas a mente está correndo. Ela está sentada no sofá, mas o celular está na mão. E aí chega a mensagem, e aquela mensagem tira ela daquele momento de descanso e já levou ela para outro canto. Ela está sentada, mas as contas chegam, e aí a mente já fica tentando bolar como é que se paga tudo isso. Ela está sentada, mas ela abriu a rede social, e aí começa o quê? As comparações. Porque na rede social todo mundo está bem, todo mundo está maravilhoso. Lembro-me de uma história, eu já narrei aqui algumas vezes, inclusive, era uma jornalista do jornal O Globo, na qual ela um dia estava assim, se sentindo muito mal. Ela falou, aquele dia, não sei, eu estava mal aquele dia. E aí eu peguei o meu café pela manhã, e aí abri minha rede social. E na rede social, minhas amigas, as pessoas que eu sigo, todas lindas, maravilhosas, todo mundo, sabe, com as fotos mais bonitas possíveis, e aquilo foi me afundando ainda mais, até que eu me toquei e abri a minha rede social, e lá eu também estou linda, maravilhosa, feliz e tudo mais. Ou seja, nossas redes sociais, ela tem um certo percentual de fake nelas. Então, quando nós olhamos numa rede social, muitas vezes comparamos com o que nós não alcançamos. Então, você está apertado financeiramente, aí você abre a rede social e encontra amigos ou pessoas passeando no exterior, viajando, todos lindos e maravilhosos. Esse fator comparação te joga para baixo. Você olha aquela pessoa justamente num tempo em que, por alguma razão, sei lá, Copa do Mundo, muito tempo em casa, muita pipoca, e você engordou. Aí você olha a rede social e a primeira frase que sai da tua boca é desgraçada, é magra, né? Então, é interessante quando a gente está muito cansado hoje em dia, a pessoa deita, mas não descansa. Ela tira férias, mas não desacelera. Até vem para o culto, mas continua correndo, porque a mente às vezes está já em outro lugar.
Talvez o maior problema do nosso tempo não seja apenas falta de descanso, o problema é que muita gente já não sabe mais parar. Esse é o nosso problema. Na Bíblia, o sábado é muito interessante, porque quando Deus criou o mandamento do sábado, Ele estava libertando o povo de uma mentalidade de escravidão. Como vocês sabem, os 10 mandamentos, eles são dados depois que o povo sai do Egito. No Egito, eles eram escravos no Egito. Um detalhezinho sobre a escravidão no Egito: na verdade, na história não existe escravidão no Egito, nada com esse nome de escravidão. Mas pensem bem, as pessoas tinham que trabalhar muitas horas no dia, em trabalho pesado, e o que eles recebiam era só o suficiente para se alimentar. O que é isso senão escravidão? Então é uma escravidão maquiada, mas é escravidão. Ela é opressora, ela domina, ela não deixa você parar. Deus liberta esse povo de lá e dá o mandamento do sábado. A saída do Egito, então, não é só uma libertação política, ela é uma libertação de um estilo de vida. Deus te libertou daquele estilo de vida para um estilo de vida diferente. E Deus não está apenas tirando Israel do Egito, Deus está tirando o Egito de dentro de Israel. O sábado, então, se torna algo visível dessa identidade. O povo que confia em Deus mais do que a sua própria capacidade de produzir. Por isso que Deus criou um dia para você não produzir nada. Você não tem que nada. Não tem obrigatoriedade de nada. Aliás, esse tem que é muito interessante. Como a nossa vida é cheia de você tem que crescer, você tem que ser um sucesso, você tem que... E é um engano. Eu e a minha esposa, nós temos uma frase entre nós, que férias para nós é não tem que nada. Pronto, senão não é férias. Não tem que nada. A gente gosta de fazer o que quiser fazer. Sair quando quiser sair. Dormir até a hora que quiser dormir. Comer na hora que quiser comer. Isso é férias para a gente, porque nossa vida ela é toda regradinha, então tem que quebrar isso. O sábado bíblico, ele não é apenas um dia de descanso. É um ato de resistência espiritual contra um sistema que escraviza as pessoas pela ansiedade, pela produtividade e pelo consumo. O tempo todo você tem que estar produzindo, consumindo, fazendo algo. E o mundo moderno, ele se parece muito com este Egito do faraó que nós imaginamos. Porque o Egito era uma sociedade baseada em produção incessante, trabalho sem limites, medo de escassez, competição, acúmulo, controle. É uma réplica do que é nos nossos dias. O faraó nunca ia dizer, já produzi o suficiente. Sempre tinha que fazer mais tijolos, porque eles trabalhavam fazendo tijolos. Sempre mais metas, mais pressão, sempre mais. Quem trabalha aí na área de vendas sabe muito bem do que eu estou falando. Sempre tem que bater meta, bater meta, bater meta. Nós vivemos sob um, entre aspas, faraó invisível. Existe um faraó invisível governando a nossa sociedade nesse sentido. E o sábado ele nasce como uma libertação disso. Nota que o sábado ele aparece logo depois do Êxodo. Isso é importante porque Israel ele só consegue descansar depois que ele sai da escravidão. Enquanto estavam no Egito não tinha sábado. Afinal de contas, escravos não descansam. Por isso, guardar o sábado era como uma declaração pública de fé, dizendo, nós não pertencemos mais ao sistema do faraó. Era isso. Era quase um protesto, era uma revolução silenciosa. Esse faraó invisível, para mim, ele tem alguns nomes, algumas características. E uma delas, que é a que eu vou abordar mais hoje, é essa: o desejo de sempre querer mais. O desejo é a combustão da nossa escravidão a esse sistema. Porque esse desejo de sempre querer mais faz com que você nunca fique satisfeito com o que você já tem. Você trabalhou bastante, pagou prestações para comprar um celular, como foi em prestação, você levou 1 ou 2 anos para pagar, quando você termina de pagar, para você ele já está velho, você tem que comprar um celular mais novo. E é sempre assim. O problema é que a gente trabalha sem parar,
Porque a gente sempre acha que o sucesso está em ter, em adquirir. Você, no trabalho, para poder ganhar mais, você é incentivado ou desafiado a sempre competir. Portanto, começa a acabar os relacionamentos, principalmente de trabalho, porque você sabe como são as empresas, é preciso pisar na cabeça do outro para você subir de cargo. Então, esse consumismo vai levando para a gente para um mundo de comparação que faz com que a gente nunca fique satisfeito com o que tem. Sempre que você tiver alguma coisa que você desejava muito e você adquiriu, passado um tempo, ela já não causa mais aquela mesma adrenalina em você. Uma experiência pessoal minha, pode ser de vocês também aí. Levamos alguns anos, eu me lembro até foram uns 6 anos que nós levamos com um carro, quando fomos trocar de carro, examinamos todos possíveis, aqueles do sonho, aqueles que a gente queria, e aí vimos o quanto que dava para o bolso. Chegamos num acordo, este aqui vai dar para a gente. Era o carro que eu queria, era muito bonito, gosto do design, ficava tirando fotos dele, buscando fotos na internet, aquela coisa toda. Eu gostava do design daquele carro, achei lindo demais, falei, é esse o que eu quero. Compramos, claro, normalmente os carros vêm com 3 categorias, né? O de entrada, o mediano e o top, né? Não dava para comprar o top, pegamos o mediano, está tudo bem, lindo, maravilhoso. Me lembro quando eu estacionei na garagem do prédio, estacionei, olhava os do lado assim, falava, esse aqui é o meu. É o meu. Era interessante, eu me lembro, às vezes, principalmente mais os meninos, né? Eu e meu filho, né? A gente chegava assim e falava, ó, que lindo, né? Meu, naquela coisa, meu. Eu me sentia assim, quem lembra, professor Abobrinha, né? Meu, eu ficava assim. Tá, até que, gente, assim, eu não sei quantos carros nós temos ali, sei lá, 200 carros. Do lado do meu, o indivíduo compra. O meu já tem 2 anos. Do ano mais novo, e o top. O meu sumiu. Acabou. Não tem mais graça. Besteira. Você vê como que é a sociedade do consumo? É assim. E nessa, você fica desafiado a querer sempre mais. Aí você começa a querer competir com gente que você nem conhece. Como se diz por aí, comprando com dinheiro que você não tem, o que você não precisa para agradar gente que você não gosta. Então, o sábado veio para quebrar esse ciclo. Eu acho que vocês já entenderam que eu não estou falando de sábado como um dia da semana, mas de uma prática de parar. A prática de parar. O sábado é um momento de você dizer, para tudo. E esse parar significa que você vai confiar em Deus, é um descanso em Deus, porque o nosso mundo, ele está incentivando você a sempre querer ser o melhor, até o melhor corpo, até a melhor roupa, até o melhor carro, até a melhor casa, até uma melhor aparência, tudo melhor, ele fica te incentivando e você nunca fica satisfeito. Então é como se te colocassem numa esteira. A esteira é um símbolo muito claro da nossa sociedade, porque a pessoa corre, mas não sai do lugar. É essa a sensação da nossa imagem, que a gente está sempre em movimento, mas não chega em lugar algum. O sábado é um mandamento interessante, porque ele faz uma ponte interessante. Quando você pega os 10 mandamentos, os primeiros se referem ao nosso amor a Deus. Do 5º em diante, se refere ao amor ao próximo. O 4º mandamento é a ponte entre esses dois, que é esse mandamento do sábado. O que Deus está nos ensinando é que o descanso, parar tudo, é necessário para acertarmos os ponteiros do nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. Note, por exemplo, como que você age quando você está muito cansado. Quando você está muito cansado, você até trata mal pessoas sem perceber. Quando você está muito cansado, você fica egoísta, você pensa em você no seu momento. Nas mínimas coisas, você acaba de comer, vai lá na pia, deixa o prato, sem se importar quem é que vai lavar aquilo. Porque você está cansado. Então, você se torna egoísta naquele momento. Essa exaustão tira da gente a sensibilidade, tanto do nosso relacionamento com Deus, quanto do nosso relacionamento com o próximo também.
Outra coisa que o sábado faz, ele nos ajuda a combater o consumismo. Porque o sistema econômico, como eu vinha dizendo, ele gera em nós esses desejos infinitos o tempo todo. Sempre está faltando alguma coisa. Parece que a pessoa assim, acabou de adquirir um apartamento novo, uma casa nova, ela curte aquele tempo, ela faz as reformas, ela ajusta, passou 1, 2, 3 anos, já está querendo mudar de novo, já não gosta mais, porque agora quer um outro melhor. Então, esses desejos infinitos geram em nós uma insatisfação infinita também. Então, sempre queremos estar sempre trocando as coisas, e esse conceito do sábado é para quebrar esse mecanismo. É o momento da gente curtir e celebrar aquilo que nós temos. Chega na tua casa, no teu sábado, que é domingo, por exemplo, hoje, senta naquele sofá gostoso que você tem e fala, graças a Deus, é meu. Entra na tua casa, no teu apartamento e fala, é meu. Alguém fala, não, o meu é de aluguel, você está pagando, é seu, é meu. É isso mesmo. Tá? É o teu lugar. Valoriza o que você tem. É interessante que o sábado, para o judeu, ele era como uma festividade. Portanto, é um momento de celebração, da gente curtir o que a gente já tem. É por isso que o judeu, por exemplo, na lei deles, alguns não poderiam andar mais do que 1 quilômetro, porque era só o extremamente necessário para você sair de casa. O que está ensinando? Vai ter um tempo com os seus, com a tua família, com aquilo que vale, com comunhão, com relacionamentos, com gente que está próxima de você. Vá valorizar esse tempo. É um dia em que a identidade nossa não está no que nós possuímos. Eu não tenho que provar nada para ninguém, eu não tenho que ser nada para ninguém, eu vou curtir o que eu já conquistei nesse momento. É este conceito do sábado que precisa trazer para nós. O sábado, ele resiste a essa nova agora, cultura do agora. Você precisa dizer não para essa cultura do agora. É uma cultura da urgência, que tudo precisa acontecer imediatamente. Nós estamos numa correria tão grande que a gente quer respostas imediatas, lucros, então, imediatos. Quando eu tratar sobre finanças, nos próximos domingos ainda vai ter um dos meus temas, vai ser sobre finanças, porque uma das coisas que está causando em nós desgaste e ansiedade, hoje eu estou falando de descanso e de parar o sistema, mas um deles também é a nossa vida financeira. E muitas vezes isso acontece porque a nossa vida financeira queremos resultados imediatos. As pessoas querem assim, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar logo. Não existe isso. A Bíblia mesmo fala que o dinheiro que é fácil de ganhar é fácil de perder. A Bíblia mesmo fala que quem enriquece é quem ajunta pouco a pouco. Portanto, sempre os prazos bíblicos para o seu crescimento da sabedoria bíblica, ele tem que ser a longo prazo. Então, como é que você faz para ter grandes lucros em curtos prazos? Você cai nessas besteiras de pirâmides, você arrisca apostas online. Olha como nós estamos na Copa do Mundo, quantas e quantas propagandas dessas bets e apostas online. Diga uma coisa, se todo mundo ganhasse, essas bets não existiriam mais. Se elas existem e se multiplicam, é porque todo mundo perde. Só eles ganham. É só ser um pouquinho sábio para você pensar isso. Você não precisa ir longe. Então, mas é interessante. O que é que leva a pessoa a isso? O que leva a pessoa a entrar num investimento de risco, por exemplo? Aqui eu não estou falando dos investidores, que são profissionais da área, estou falando de pessoas normais como nós, e vai entrar num investimento de risco, porque prometeram um ganho muito alto e muito rápido. Foge. Minha avó tinha o seguinte ditado: esmola demais, até santo desconfia. Portanto, está na hora de você usar a sabedoria bíblica e entender, é pouco a pouco que se guarda, é a longo prazo, porque essa questão do agora, do já, é rápido, é para você não pensar, para você fazer na emoção, é aí que você se perde. Aí você cria uma dívida, aí essa dívida te tira já algumas coisas, alguns prazeres que você poderia ter, como fazer um passeio, um fim de semana fora, você já não pode mais porque você não tem dinheiro. Aí você entra nesses jogos online e você perde dinheiro, mas não vai contar para a esposa, porque você vai ter vergonha.
Ou a mulher, que tem mulher viciada em jogo também, não conta para o marido, aí vocês vão criando um abismo entre vocês, a família é destruída, enquanto os ricaços ficam mais ricos. Então, tome cuidado e abre seus olhos quanto a isso. O sábado nos ensina outra velocidade, a velocidade de Deus. É interessante isso. Aliás, isso aí até contaminou a igreja hoje em dia já também. A igreja está numa correria de querer crescer, de querer fazer aquilo, fazem alguns métodos de crescimento para ter tudo muito rápido, resposta rápida, crescimento rápido, e se esquece de uma coisa: o reino de Deus na Bíblia, ele é comparado a uma árvore, nunca uma fábrica. Jesus nunca comparou o reino de Deus a uma fábrica, Jesus nunca comparou o reino de Deus a uma linha de produção, Jesus nunca comparou o reino de Deus a uma empresa batendo metas. Jesus compara o reino de Deus, por exemplo, a uma semente. Olha só que coisa. Aliás, Deus trabalha no ritmo da vida. E quase sempre as imagens das comparações bíblicas são lentas. Olha aqui, eu tenho uma lista delas. Na Bíblia Sagrada apresenta as seguintes comparações: uma semente, fermento, uma videira, uma criança crescendo, um campo, uma colheita. Nota, nenhuma dessas coisas cresce depressa. Jesus mesmo, trabalhando com seus discípulos, levou 3 anos. E ali ele repetiu lições, instruiu. É isso. Quando eu chamo aqui a Carisma de uma igreja leve, não estou dizendo que aqui é uma igreja parada, preguiçosa, que não tem nada. Eu sei que algumas pessoas reclamam isso da nossa comunidade. Teve uma pessoa que chegou assim para mim e falou: Anésio, mas só de domingo o culto? Eu falo: querido, temos sim algumas outras coisas durante a semana, que se refere a algum encontro para homens ou para mulheres específicos. Mas o que eu faço nos outros dias? Eu falei: fica em casa. Você tem família. Vai ter tempo junto. Como é que a igreja prega sobre família e tira a família de dentro da sua casa? A gente precisa de tempo junto, precisamos brincar junto, precisamos estar junto. Nós precisamos fazer coisas que nos descansam. Lazer é coisa boa, é saudável. É saudável você ter um lazer, é saudável você sentar, não fazer nada. Sentar gostosinho lá no sofá e assistir um filme, é gostoso. Você precisa disso. Fazer uma caminhada, um tempo para exercitar, um tempo para ficar ao redor da mesa sem pressa. Sabe aquela que acabou o almoço e você fica batendo papo? É isso. Um povo cansado demais não consegue amar, porque quando você está cansado você fica egoísta. Então precisamos de descansar. A Bíblia mostra, por exemplo, usa muito a figura sobre a terra, o plantio, e a terra, depois que ela deu fruto, depois que teve a colheita, precisa descansar, precisa ter aquele tempo de tranquilidade. Da mesma forma é a vida da gente também, porque se a gente ficar sempre sacando o tempo todo da nossa vida, nós vamos empobrecer na mente, no coração, na vida. Uma das coisas também que esse pare do sábado que eu estou aqui ensinando para vocês faz com a gente, é que ele quebra na gente o pensamento recente, vem aqui de 15 anos para cá, ou 20 anos para cá, de que nós somos multitarefas. Não somos multitarefas. Essa geração toda que está aqui, surgiu na nossa geração celulares, computadores superpoderosos, que fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, e nós estamos sendo enganados achando que nós também somos multitarefas. Nós não somos multitarefas. A nossa geração está desaprendendo a habilidade de estar presente no lugar. Nós estamos no lugar, mas a cabeça está em outro lugar. E aí nós estamos sempre fazendo algumas coisas. Quer ver, por exemplo, vou te dar algumas, bem do dia a dia. Uma das coisas que eu gostava bastante era botar meus filhos para dormir. É uma delícia, uma delícia. Bebezinho, você vai lá, fica do ladinho, aquele momento você não pode fazer nada, tem que ficar quieto.
Um bebê dormindo é quase um altar de adoração, né? Porque é quieto, você vê aquela beleza da vida. E quem é pai e mãe aqui deve estar se lembrando de seus filhos bebês. Mas hoje em dia, a mãe está tão absorta de que tem que estar fazendo alguma coisa ao mesmo tempo que está fazendo outra, que enquanto está botando o bebê para dormir, abre o celular e fica na rede social. Você percebe o pecado disso? Percebe como que a gente vai se distanciando das coisas boas da vida? É o homem que chega em casa tarde da noite, chegou 9 da noite em casa, trabalhou o dia inteiro, mas ele leva o trabalho para dentro de casa. O trabalho não saiu de dentro dele. Ele está em casa, mas a cabeça não está lá. É a pessoa, por exemplo, que ela se aposentou e agora tem tempo, mas não consegue descansar, porque tem que fazer mais alguma coisa, tem que estar produzindo alguma coisa. Parece que nós nunca estamos totalmente presentes. E a proposta do sábado que eu estou propondo aqui para vocês, esse conceito do sábado que eu estou propondo para vocês, é o conceito de presença, de estar presente, de estar no lugar, gente presente. Muitos de nós, quando vamos orar, na oração, não estamos concentrados em Deus, mas nos nossos problemas. E parece que Deus é só um grande garçom, que você chega assim para ele: Senhor, deixa eu fazer minha lista aqui, eu estou precisando de um aumento, tá, de salário, aleluia, amém. Cuida do meu filho também, tá? Meu filho foi lá para a escola agora, e você sabe como que é perigoso hoje em dia, sozinho. Tá. Senhor, eu tenho uma tia que está no hospital, o senhor cuida dela. Você fica dando uma lista de tarefas para Deus, como se ele fosse um grande office boy seu. Quando é que a gente vai poder um dia experimentar presença de Deus? Aquele momento em que você para tudo para só se concentrar nele. Vamos ver outro detalhe. Família. O tempo com a família tem que ser um tempo gostoso, para bater papo sobre o que quiser bater papo, Aquele tempo de curtir um ao outro, de estar junto, de almoço longo, sem pressa de sair da mesa. É interessante notar que o sábado, ele celebra a criação. Teve a criação, 6 dias, e o 7º celebra. Ok, o sábado é um dia para nós celebrarmos a criação. Esse descanso, essa roda que eu estou querendo parar para dizer para você, para tudo, é um tempo para você contemplar criação. Qual a última vez que você, igual quando era criança, viu nuvem no céu? E viu desenho de nuvem no céu? Qual a última vez que você se deixou se encantar por isso? Nessa semana, por exemplo, tinha um desenho maravilhoso no céu, que foi a Lua, e pertinho dela ali o planeta Vênus. E uma boa parte das pessoas nem viu nada disso. Alguns, se eu falar, a Lua, alguém fala, Lua, Lua. Eu já vi alguma vez. Gente, por isso que nós estamos perdendo o romantismo, o encanto da vida, porque são essas coisas que encantam nossos olhos, nosso coração. Qual a última vez que você olhou uma flor? Qual a última vez que você viu uma árvore, pássaros ou coisa parecida? Nós precisamos parar, gente. Senão nós estamos enlouquecendo. É interessante. Alguns de vocês cuidam mais da bateria do seu celular do que da bateria da sua alma. Porque você não vê nenhum problema em parar tudo para pôr o seu celular para carregar. É totalmente normal, tem que pôr o celular para carregar. E a tua alma? Qual o problema de parar tudo? Tem gente que se sente mal se não está fazendo nada. Tem hora que não é para fazer nada. Tem gente que fala, não, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer alguma coisa, Para, ô robô! Para! Desinstala isso de dentro de você.
Eu tenho uma notícia para te dar, importante você saber. Notícia, assim, uma revelação para você. O mundo funciona sem você. Amém. Quem não consegue parar, provavelmente acredita que tudo depende dele. Por trás do excesso de trabalho, muitas vezes existe o orgulho, achando que você é imprescindível. Eu tive um problema no ano passado de saúde. Enquanto muita gente orava pela minha cura, eu estava agradecendo a Deus pela doença. E alguns falam, mas como assim? Eu te explico. Era um tratamento muito bom dentro de mim. Porque por alguma razão eu perdi a voz. E meu ponto principal de trabalho é minha voz. E eu perdi completamente. E eu estava lá na série de Paulo, que vocês estudaram comigo ano passado, e eu já estava nas partes finais, eu tinha assim, aqueles momentos, sabe o grande finale, né? Eu até falei assim que eu precisava matar o Paulo, porque o Paulo não morria. Eu estava querendo o final da história e a voz não dava para pregar, e não dava para pregar, não dava para pregar. Eu já estava virando o Paulo Reutemann, né? Não morria. Eu precisava terminar aquilo e não conseguia terminar a série. E aí o pessoal, meu pessoal aqui de trabalho, deram um checkmate para mim e falaram, 1 mês de férias. Eu nunca tinha tirado 30 dias de férias sequente. Sempre 15, aquela coisa. Afinal de contas, não posso ficar tanto tempo fora. Não posso ficar, né? Como é que vai ser? Aquela coisa toda. Quando eu voltei das férias, reunião com a minha equipe de trabalho e perguntando para cada um, como é que está tal coisa? Está tudo bem. E está tudo bem. Checando com todo mundo. Reunião, todo mundo. Nós fazemos essa reunião toda semana nós temos essa reunião. Mas essa específica, eu estava ali, eu estava esperando falar assim, contar 1.000.000 problemas. Quando terminou a reunião, eu falei assim, eu sou um inútil. Está funcionando muito bem sem mim esse lugar. Que maravilha. Querido, o mundo continua funcionando sem mim. Dizendo agora para você, o mundo funciona sem você. Quem não consegue parar, ele acredita em 2 mentiras. Primeiro, se eu parar, tudo desmorona. A segunda, tudo depende de mim. Mentira, mentira. Agora, essa mensagem de hoje é para você parar para pensar. E aqui eu deixo algumas perguntas para você responder para você. Você sabe descansar? Vou te perguntar de novo. Você sabe descansar? A língua portuguesa é tão linda nessa hora, porque ela é tão clara. Descansar. Ou seja, você cansou, agora vai descansar. Ela é muito clara nesse sentido. Então, quer ver uma segunda pergunta? Você sabe se desligar? Uma das dicas para você é você desligar primeiro o seu celular. Se tem um jejum que o povo de Deus não faz e deveria fazer, é 1 dia sem celular. Não é só celular, 1 dia talvez sem redes sociais e tudo mais, nesse sentido. Não é o aparelho em si, é o que vem com ele. É isso que eu estou falando. Se desligar. Não é pecado você não responder uma mensagem na hora. Você já percebeu que algumas pessoas, elas pegam e te mandam uma mensagem, daqui a pouco ela te liga para saber se você leu a mensagem. E a hora que você pega e fala, tá bom, eu vou ver, a hora que você abre a mensagem, é um videozinho cheio de purpurina, de um gatinho, ou de um cachorrinho, ou de um... Entendeu? Alguma coisa que não era urgente. Eu não tenho problema nenhum das pessoas mandarem mensagem e falar, eu não vi, nenhum problema, não me pesa. Resolvi isso na minha vida, não foi tão fácil, mas resolvi isso na minha vida. Não tenho problema em ficar horas, momentos grandes, sem ver recado. Não me sinto... Não sou banco 24 horas. Eu não estou online o tempo todo. E tem gente que acha que o pastor tem que estar online o tempo todo. De madrugada, manda mensagem, quer que o pastor veja de madrugada. Que isso? Não basta esse sistema brasileiro de aviso de tempestade, aí que acordou todo mundo essa madrugada. Os ETs estão invadindo a Terra. E estão avisando por celular agora, vocês viram isso?
Ah, meu Deus do céu. A única coisa que me acordou, eu olhei e falei, isso aqui é hacker. Desliguei, falei, deixa para lá. Não tem nada acontecendo. Para que você está com a vida tão agitada assim? Parece aquela história, não é minha essa história, mas é de um pastor, Rick Warren, que conta de que a mulher procurou o pastor, era no dia de descanso dele, não conseguiu falar com ele, e ligou para a secretária dele, ela falou, dia de descanso dele, não vou incomodar, e não incomodou. No dia seguinte, ela foi lá e falou com o pastor, falou, pastor, ontem eu procurei o senhor o dia inteiro e não achei. Ele falou, irmão, era meu dia de descanso, eu me desligo de tudo, eu preciso de descanso. Pois o pastor saiba que o diabo não descansa. Ele falou, por isso mesmo, eu não quero ser igual a ele. Ponto, é isso mesmo. Meu querido, você consegue parar para contemplar? Faz esse desafio essa semana. Faz esse desafio. Eu não estou te falando nem nada tão longo. Seja 5 minutos, 10 minutos. Contemple alguma coisa. Algo da natureza. O que você gostar. Para um momento. Quieto. Contemplando algo. Você consegue viver sem produzir? Um filósofo moderno chamado Domenico De Masi, ele fala da criatividade do ócio. Ele fala que as pessoas descansando conseguem produzir mais. Mas hoje em dia, como ninguém descansa, tudo é muito parecido. As músicas são iguais, as músicas são repetitivas, as frases são repetitivas. Agora então, com inteligência artificial, meu Deus do céu, tudo é feito com IA hoje em dia. Eu vejo frase, eu falo, isso aqui é IA. É inteligência artificial, ela deixa rastros na linguagem, ela tem seus vícios de linguagem, facílimos de perceber. Você precisa se lembrar que num momento de desespero dos discípulos que estavam no meio de uma tempestade, Jesus estava dormindo. Não era por indiferença, é porque a confiança dele no Pai era maior do que a tempestade. Vocês devem se lembrar de Pedro. Foi preso, seria morto no dia seguinte. Um anjo vai e o liberta. Só que antes de o libertar, o anjo foi acordá-lo, porque Pedro foi dormir. A vida dele estava na mão de Deus. É isso que significa descansa. Isso que significa entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Salmo 37 fala dessa vida que você descansa. A sociedade moderna nos convenceu que parar é perder tempo. Quem não sabe parar acaba servindo a um faraó, mesmo quando não mora mais no Egito. Porque quem não consegue parar, de fato, ele pensa que tudo depende de si. Mas esse conceito do sábado anunciava o seguinte para Israel: vocês não pertencem mais a faraó. Igreja, vocês não pertencem a esse sistema. Esse sistema, na Bíblia tem um nome, mundo. Isso é o mundo. É um sistema organizado, cuja mente por detrás disso é Satanás. Sai do mundo, nesse sentido. Fique fora do sistema, nesse sentido. Ou seja, não deixe o sistema dominar você. Você está no mundo, mas não é do mundo. O descanso anuncia isso para nós. A nossa vida não pertence à ansiedade, nossa vida não pertence à sociedade do consumo, nossa vida não pertence, não é escrava da pressa, nossa vida não é escrava e nem vai ser ferida mais por comparação. Nossa vida não tem que ficar sob o peso da produção. Nossa vida pertence ao Senhor e vamos viver essa vida abundante, gostosa, boa que Deus deu para nós vivermos. Descanse. O mundo continua nas mãos de Deus. Vamos falar juntos? Descanse, o mundo continua nas mãos de Deus. Fica de pé comigo, por gentileza, nós vamos terminar. Meu querido, é como se Deus estivesse dizendo isso para nós hoje. Você pode descansar, porque eu continuo sentado no trono. É isso que Deus está dizendo para mim e para você hoje aqui. Meu querido, como eu comecei, eu vou terminar aqui.
O Deus que te ama te trouxe aqui hoje. O teu pastor, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. O teu pastor está indo atrás de você, ovelhinha desgarrada, que está andando em caminhos tortuosos. Porque a ovelha é um animal tão inocente, que mesmo estando no meio de uma pirambeira, um lugar perigoso, ela não sabe que é perigo ali. É igual uma criança, não sabe o perigo. E você talvez não sabe o perigo de viver essa vida agitada que você está vivendo. Alguns de vocês, Deus está livrando da morte. Porque nessa correria toda, daqui a pouco o coração para, dá piripaque. Um irmão da nossa comunidade, alto cargo numa empresa, altíssimo, empresa de renome no Brasil. E ele, no momento de crise dele, porque ele estava muito mal, a empresa sugava tudo dele, a vida dele era toda pela empresa. Mas chegou a tal ponto, e as empresas fazem isso, que elas te sugam tanto, que você se torna um mau funcionário. Você não consegue mais doar para aquele lugar. E foi o que aconteceu com ele. Ele foi mandado embora. E ele entrou em crise, porque ele perdeu o status, o alto salário, ainda que ele tinha reserva. E ele numa crise tão forte, e ele quase que uma depressão entrando, ele resolveu sair para caminhar. E começou a caminhar, e ele, aqui nos cultos, ele ouvia isso falando, vai caminhar num parque, vai fazer exercícios, e foi exatamente o que ele fez. Começou a sair todas as manhãs para caminhar e gostou. Como ele estava acostumado a acordar cedo por causa da empresa, ele acordava no mesmo horário e saía para andar, para caminhar. Daqui a pouco ele começou a correr e tudo mais. Resolveu cuidar da saúde, foi no médico. Chegando no cardiologista, ele fez um exame nele e falou: se a empresa não tivesse te mandado embora, eu estaria hoje no seu funeral. Porque exatamente você teve alguns problemas cardíacos que você venceu por você sair da pressão e você começar a fazer exercícios. Ou seja, aí vamos supor que esse homem não tivesse feito isso. Morreu. Aí eu vou lá no funeral como pastor e vou falar, foi da vontade de Deus levá-lo. Não foi. Não foi. Ele abreviou a vida. Alguns de vocês, Deus está livrando da morte com essa mensagem, para você cuidar da tua vida e viver a tua vida melhor. Alguns de vocês podem perder o casamento, perder a família, ou alguns perder os filhos, porque você está distante, tem um abismo entre vocês, porque vocês não gastam tempo juntos. E alguns de vocês precisavam ouvir isso simplesmente para melhorar a vida que vocês têm. Melhora, querido. Se ame mais. Não estou te ensinando egoísmo, estou te ensinando amor próprio. Vai cuidar de você. Cuida da tua saúde. Saúde mental. Você precisa de um sábado. Você precisa reservar um tempo de descanso. Você precisa desacelerar. Você precisa de um momento de tem que nada. Ponto. Tem que nada. Eu quero comer pipoca e assistir TV. Entendeu? Eu tenho que nada. Eu quero sair para caminhar e mais nada. É isso. Você precisa desse tempo. Com esse tempo, eu tenho certeza, você vai ajustar a tua alma, vai alinhar a tua alma. É interessante que o bom pastor do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O bom pastor diz que ele nos leva a águas tranquilas, refrigera nossa alma e nos guia também, antes, pastos verdejantes. É isso. Aí, o final do Salmo diz o quê? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, até a consumação do século. Eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Vida longa. Olha que coisa linda. Que Deus te abençoe. Que você se sinta amado por Deus com essa mensagem. Essa é uma mensagem do amor de Deus por você. Por isso, vamos retribuir a Ele com adoração. Vamos adorar o nosso Deus e agradecer esse amor dEle por nós. Quero orar com vocês depois cantarmos juntos. Querido Senhor, abençoa o teu povo, eu te peço.
levando o teu povo a uma experiência mais profunda com o Senhor, que cada um possa entender o significado do sábado, do descanso, da confiança de depositar nossas vidas nas tuas mãos e saber que tudo mais o Senhor fará. Nossa vida está nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Ao nosso Deus. Uma coisa eu estou certa, Deus cuida de nós, amém. Sejamos um povo saudável, continuemos sendo uma igreja leve, que a gente possa andar nos passos de Jesus e que falou: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele fala: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Foi Jesus quem falou isso. Mateus capítulo 11, 28 a 30. Foi Jesus quem falou. Que a gente possa caminhar nas pegadas do Mestre. Amém? Permita-me abençoá-los. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os irmãos aqui presentes, com toda a igreja do Senhor, espalhada na face da terra, agora e para sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, bênção, graça sobre a tua vida. Convido você a abençoar o irmão do teu lado, desejando uma boa semana, um bom domingo a todos. E você que nos acompanhou pela internet, que o Senhor abençoe tua vida, tua casa. Bom domingo, bom descanso para você. Até domingo que vem.